Hoje então nós vamos trabalhar o nosso segundo item desse nosso novo trabalho, que é o estudo do livro Opinião Espírita. E neste trabalho, o que nós vemos? Emmanuel, ele vai fazer uma observação, ele vai trazer para a gente uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, que se encontra lá no capítulo 1, lá no item 7. E nesse item 7, Kardec ele vai fazer uma explanação. E ele diz assim: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então essas foram as palavras de Kardec. E vamos ver como é que Emmanuel, então ele traz para a gente esse esclarecimento com o título O Mestre e o Apóstolo. O Mestre e o Apóstolo. Luminosa coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o Mestre. Kardec, o Professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus, rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Bem, quando a gente já observa lá no início,
Logo, Emmanuel já colocando luminosa coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. E quando ele termina a sua indagação, a tua fala, dizendo que Jesus a porta e Kardec a chave, isso nos dá uma certa tranquilidade, tendo em vista que no momento que ele nos mostra que nós temos essa chave. Nós temos o conhecimento da doutrina espírita. Esta é a chave que nos leva até Jesus. Jesus que é esse mestre, Jesus que é esse restaurador, esse das verdades, esse Jesus que nós cremos e que nós temos essa possibilidade, já que somos a chave, já que temos a chave em nossas mãos. Então basta que nós possamos saber utilizá-la de forma correta. Que não adianta também você se considerar com a chave se você não sabe abrir esta porta, não sabe utilizar esses ensinamentos que o Cristo tanto vem nos oferecer para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa melhor estadia nesse nosso corpo físico atualmente, aproveitando da melhor forma essa nossa atual encarnação. Que nós possamos realmente refletir sobre tudo isso e que possamos estar cada vez mais conscientes dos nossos deveres e realmente arregaçar as mangas e partir para o nosso aprendizado, para a ação. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações.